estar discutindo aí, fazendo algumas colocações. Eu iniciei aqui a gravação, porque eu gosto de deixar registrado, né? Eu gosto de deixar registrado esses nossos momentos, até para ter como documento. Esses vídeos, eles são documentais, assim, como registro, e realmente a gente participou desses encontros com vocês, estamos aqui tentando, né, articular, discutir a ementa, o programa da disciplina, né, esse tempo todo, e foi uma disciplina, é uma disciplina muito rica, né, essa pedagogia de Paulo Freire, é uma disciplina bem rica, porque nós vamos estar fazendo esse embate, né, tanto com o pensamento de Paulo Freire, como suas ideias, e como isso é visto na questão da própria formação do educador, né, na formação do pedagogo especificamente. Como é visto, como é aplicado, como é analisado todas as suas ideias nesse contexto, né, do seu pensamento. A gente tem que deixar isso bem claro. Então, eu queria iniciar, já iniciou aqui a gravação, mais uma vez dando meu boa noite a cada um, espero que todos estejam bem, né. Aqui eu botei como acolhida, né, essa frase, eterna frase aqui, essa eterna citação do Fernando Sabino, que é bem interessante a gente sempre estar analisando, né, nesse contexto aí. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar, mas que a gente faça, que nós façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte. Então, é interessante que esse contexto desse trecho de Fernando Sabino, é um livro de poesia, vai realmente trazer essas reflexões para nós, né, na época que nós estamos vivendo, né? Uma época difícil para todo mundo, época de incertezas até, certo? E incertezas porque nós não temos uma garantia do porvir, né? Do amanhã. Nós estamos vivendo aí as situações, né? Estamos enfrentando todas essas dificuldades nesse setor, nesses setores aí da saúde pública, né, da própria economia, né, a própria economia também não podemos esquecer da situação econômica, né, das pessoas, né, então tudo isso entra nesse rol no momento atual que a gente está inserido, né, e que a gente também aproveita essa situação toda de crise para fazer essa reflexão pessoal nossa, né, nossa própria reflexão pessoal também, não só acadêmica, né. E tem uma música muito bonita do Beto Guedes, conhecido como Sol de Primavera, né? E a gente sabe que Paulo Freire deixou muito isso para a gente, não só nessa perspectiva utópica, né? Mas é uma esperança no sentido que tudo pode ser, se conseguir, desde que a gente esteja mobilizado, né? Ele fala muito da questão da importância do engajamento, né? Nessa busca da mudança, da transformação. Então, acho que nós, educadores, nós vamos ser sempre inquietos, porque nós vamos sempre carregar dentro da gente essa busca sempre pelo o novo, né? Pela transformação. Isso faz parte da nossa própria formação acadêmica, né? Essa formação na área da pesquisa, na área da reflexão. Isso entra muito nessas nossas discussões, porque Paulo Freire deixou muito bem para nós esse lado, né, esse lado do diálogo, né, a importância da gente estar sempre nesse processo dialógico. Então, o sol de primavera é a luz no fim do túnel, né? E o sol amanhã há de brilhar mais uma vez, né, já dizia também outro trecho de música muito conhecido, que o sol amanhã há de brilhar mais uma vez, né, e a gente espera, nós estamos esperando por isso, claro.
Aí no trecho da música, não sei se vocês já ouviram essa música, mas é fácil a gente ouvir, que hoje tudo é possível, né? Com as tecnologias, facinho, a gente consegue a letra e o som também. Ele diz assim, que quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Então, olha aí que show, já só nos resta aprender, né? Então, recolocamos também a questão da aprendizagem, né? Nesse processo contínuo que nós temos de interação com esse mundo, com o outro, né? Nesse processo formativo que nós temos em nossas mãos, né? A missão que nós temos em nossas mãos, enquanto educador, enquanto aluno, enquanto aprendente, aí nós estamos sempre nesse processo interativo. Então, Paulo Freire, aqui está sendo muito bem representado por Beto Guedes, né? Nessa letra dessa música Sol de Primavera, certo? Porque o oprimido, a grande oportunidade que o oprimido tem em suas mãos é exatamente a busca, o sonho pelo novo, né? Eu sei que acaba sendo meio poético, mas assim, trazendo para a praxe a questão do movimento, aí se resume em luta, né? E muita luta, tá bom? E muita luta. Aí tem algumas coisas aqui que nós já discutimos ao longo da disciplina, que eu não vou ficar repetindo. Só queria reforçar, gente, que o meu livro será lançado, nós estaremos no lançamento do livro. O meu que eu digo, porque eu faço parte dele por conta de um capítulo, né? Esse livro aí, 100 anos com Paulo Freire, nós estamos no seu centenário, agora em setembro. Dia 19 de setembro, nós estaremos fechando o centenário, né, de Paulo Freire. E eu consegui publicar um memorial, minha trajetória educativa em forma de memorial, com relatos da minha experiência formativa enquanto estudante, né, que eu fui estudante, quando eu conheci Paulo Freire, lá no relato eu coloco, eu conheci Paulo Freire quando era estudante de ensino médio, na formação de professores primário, conhecido como um antigo ensino médio pedagógico, não sei se vocês ouviram falar na época dos pais de vocês, mas eu não sou tão velho assim também, né, lógico. Mas, assim, eu fiz o ensino médio pedagógico e já tinha um professor que me estimulou muito as ideias de Paulo Freire, eu já comecei aí, um professor meu de didática na época. Quando eu entrei no curso de pedagogia em 97, na UES, eu comecei a ler Paulo Freire, estudar Paulo Freire, me aprofundei muito nas suas leituras, lia tudo de Paulo Freire, né? E hoje a gente está atuando nessa disciplina, também já é gratificante, levando em consideração toda essa minha trajetória, né? Eu já tinha publicado no ano passado, em uma outra obra, alguns relatos, né? Alguns relatos reflexivos, né? Da minha experiência com Freire. Agora, esse daqui já vai ser mais assim completo, que eu vou fazer o memorial e eu estou utilizando fotos. Eu vou colocar por todo o artigo várias fotos, a editora acatou, porque eu ainda pensei em colocar essas fotos em anexo, mas ficava meio estranho. Aí eu pedi, já que é um relato e um memorial reflexivo, eu pedi para mim ir distribuindo essas fotos ao longo do texto, né? E eles acataram, não colocaram nenhum empecilho, porque tem editora que tem o seu padrão, né, de publicação, naquele formato mesmo de ABNT. E esse que eles aceitaram. Então, eu vou contextualizando, aí lanço uma foto, né, que retrata a minha época, fotos que eu fui guardando nos meus arquivos. E, e vai sair agora em setembro. Para mim é uma honra, um prazer estar lançando essa obra junto com 100 outros autores, né? 100 anos, a editora fechou com 100 outros autores, para combinar, né? E a obra vai estar dividida em 4 livros, né? Ela vai compor 4 volumes para contemplar todos esses autores. Eu não sei em qual dos volumes eu vou sair, né? Mas o volume que o meu artigo for publicado, eu vou falar com a editora para me
eles mandar, digamos, uns 10 ou uns 15 livros a mais, né? Para a gente fazer alguns sorteios entre os nossos alunos, né? Então, essa obra vai ser lançada em agosto, por aí, se eu não me engano. Eles falaram que é entre agosto e fechando setembro, né? Entendeu? Então, era só para reforçar, não sei se eu já tinha falado para vocês sobre esse lançamento aí, né? Dessa obra que eu estou fazendo parte. Aí, essa semana, eu já recebi aqui um áudio da Nilen. A Nilen, ela é responsável pela editora Diálogos Freiriano, que fica no Rio Grande do Sul. Ela já mandou um áudio para mim hoje à noite para mim fazer o vídeo, né, explicando um pouco, porque cada autor vai também ter um vídeo, que a editora quer ter isso em arquivo também. Até não sei se ela vai reproduzir em podcast, não sei. Ainda não sei, não tenho certeza, mas eles talvez tenham essa proposta da entrevista, né? Aí eu vou agendar com ela ainda por toda a semana. Bom, é assim, gente, falar das obras de Paulo Freire, a gente sabe que são muitas obras, né? A gente já viu aqui, né? Eu selecionei aquelas 4 para a gente fazer aquelas reflexões, mas você sabe que são N obras de Paulo Freire, Educação em Política, né? Em várias línguas, ele publicou, ele foi traduzido para vários idiomas, inglês, espanhol, né? Ele é espalhado em vários, publicado em várias línguas, né, suas obras, tá certo? E tem uma infinidade de livros. Paulo Freire, ele publicou muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Ele tem uma infinidade de várias, fora as obras póstumas, né? Que foram reunidas depois, alguns de seus escritos, pela sua própria esposa, né? Ação Cultural para a Liberdade, aí tem a importância do Aquilê, que é muito conhecido, Cartas na Guiné-Bissau, Conscientização, Teoria e Prática, Educação e Mudança, Extensão e Comunicação, Educação como Prática da Liberdade, que foi aquela obra que vocês apresentaram aqui, Medo e Ousadia, o Cotidiano do Professor, Paulo Freire e Sua Visão de Mundo, Homem e Sociedade, Pedagogia da Indignação, aqui ele vem trazendo as outras pedagogias, né? Pedagogia da Indignação, que são cartas pedagógicas também, Pedagogia da Esperança, que também foi apresentada aqui em seminário, certo? Pedagogia da Autonomia também foi uma obra que vocês apresentaram, tem até a Pedagogia da Solidariedade, né? Pedagogia do Diálogo e do Conflito, Pedagogia do Oprimido, a famosa obra, né? Pedagogia do Oprimido, também vocês apresentaram aqui. Infinidade de obras, por uma Pedagogia da Pergunta, também muito famosa essa obra aqui, de Freire, que ele fez com Antônio Faundez, né? Enfim, muita coisa boa mesmo. Isso aqui nós já vimos nas primeiras aulas, se eu não me engano, eu já apresentei esses slides aqui para vocês. Bom, esse tema foi o tema da aula passada, né? E nós discutimos muito. Isso daqui nós discutimos bastante, foi apresentado. Eu mandei essas obras aqui para vocês, né? Pelo e-mail. Mas a questão da escola, né? Nós discutimos a temática escola. Escola cidadã, escolas do nosso sonho. Falei até um pouco da escola da Ponte, né? Que era para contextualizar um pouco assim, com essa escola ideal, né? E eu queria convidar vocês, pessoal. Eu queria convidar vocês. Foi o último slide da aula passada. Pronto, era aqui que eu queria continuar. E eu queria convidar vocês que se inscrevam, tá bom? No 4º legado freiriano, vai dar certificação. Dia 9 é o dia todo, tá bom? O evento já começa pela manhã, vocês entram no site da UES e vocês vão encontrar o link lá de inscrição. Tem a programação e tem um link de inscrição, vai ser gerado certificado para quem estiver assistindo as palestras, vai ser no canal oficial da UES no YouTube. Então, vai ter as mesas redondas, e no chat das mesas redondas, eles vão jogar o link de frequência. Por esse link de frequência do Google Forms, você já preenche para gerar o certificado de vocês. Então, vamos fechar a disciplina, vocês vão fechar a disciplina me dando esse presente, né? Que ia automaticamente para vocês, com esse certificado do 4º legado freiriano. No ano passado, no ano atrasado, porque em 2020 não houve, né? 2019, sempre esse evento acontece no auditório central do Itaperi, na UES Fortaleza. É um evento assim, gente, muito bacana,
3, 4 dias, praticamente uma semana toda. Então, nesse evento, a gente apresenta, participa de mesas redondas, né? É dividido lá na UES, as mesas redondas por temáticas. A gente apresenta, a gente envia resumos expandidos, né, também para publicação. É uma semana de várias atividades, com palestras, muito movimentado mesmo. Mas, infelizmente, no ano passado não houve, esse ano eles vão retomar, mas apenas em um dia 9 de fevereiro, está em cima, viu? Se inscrevam, que dia 9 de fevereiro é o dia de atividade, né? Do quarto legado freiriano. É um evento muito bom. Nesse evento do ano passado, eu me encontrei com o Carlos Rodrigues Brandão. Ele estava lá, era um dos palestrantes, né? Era um dos palestrantes. Vocês sabem, o grande intelectual que é o Carlos Rodrigues Brandão, né? Um freiriano nato, trabalhou com Paulo Freire, né? Carioca, antropólogo, né? E ele traz todo esse estudo. Aquele livrinho, o que é o método de Paulo Freire, da editora Brasiliense, né? Aquela coleção Primeiros Passos, é dele. Aquela obrazinha foi ele que publicou, o que é o método Paulo Freire. Também um livro muito conhecido do Brandão é o que é educação. Geralmente todo mundo, quando inicia o curso de pedagogia, lá no primeiro semestre, é uma das leituras obrigatórias, né? O que é educação do Brandão. Entre outros livros, né? Inclusive, eu acho que eu mandei um para vocês na semana passada, não, no seminário, não, foi no seminário EJA, estou aqui misturando. No seminário EJA, eu mandei um livro do Brandão falando sobre educação popular, pessoal da disciplina de educação de jovens e adultos, né? Então, participe, tá bom? Se inscrevam, eu já me inscrevi, é só entrar lá, vocês criam aquela senha, é como se fosse na semana universitária, você tem que entrar naquele link, preencher seu cadastro, para você ficar inscrito no sistema, né? Para ser gerado o certificado. Aí os eventos vocês vão preenchendo a frequência lá de forma online, tá bom? Então era isso, gente, que eu queria deixar. Eu queria só fazer algumas reflexões ainda. Eu sei que vocês já discutiram bastante essas temáticas aqui, mas nunca é demais a gente estar relembrando, né? E a gente divide assim o pensamento de Paulo Freire. Eu queria que fechar isso daqui com esses 4 eixos, né? Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire, dentro da sua proposta político-pedagógica, está nessas 3 concepções teóricas, nesses 4 eixos de concepções teóricas. Primeiro, a forma como ele vê o ser humano, né? Nós já sabemos que o Paulo Freire ele tem uma visão sistêmica do mundo como um todo, de todos os seres humanos, né? Ele não tem uma visão limitada do ser humano, né? Quando ele estudou o ser humano, a visão dele era o ser humano enquanto espécie, né? Um ser humano enquanto cidadão do mundo, né? Como um todo. Ele sempre tinha esse olhar em relação ao ser humano, né? Tá certo? Então, um desses primeiros pontos que eles analisavam dentro do seu pensamento, e que essa mensagem tem que ficar bem clara assim para a gente, né? Que uma visão mais conservadora não vai enxergar isso, né? Digamos assim, que os seres humanos, nós somos seres inacabados, né? Então, esse eixo, ele acaba sendo um pouco bem filosófico, né? Porque quando falamos que nós somos inacabados, significa que nós estamos em constante transformação. E a educação, ela é transformação. Se a educação não for transformação, eu aqui já defendo uma transformação lógica, uma transformação positiva, né? Porque também tem a transformação para o lado negativo, né? De repente uma coisa está boa e ela se transforma para uma situação pior, negativa. Mas não é nesse contexto, lógico, uma transformação positiva, né? Então, nós, como seres inacabados, nós não estamos prontos, então nós estamos sempre em processo de transformação. E aqui ele coloca que o mundo também, né, o mundo também, ele está em constante transformação também, né, por isso que somos seres inacabados, né, então tanto educador como educando, eles vão precisar sempre interagirem para aprender. Então, quando ele diz que o ser humano é inacabado nessa visão do todo,
Aqui ele já está falando também, de uma certa forma, da formação, desse processo de formação entre as pessoas, né? Que nós estamos aprendendo sempre. O professor aprende com o aluno aprende com o professor. Foi aí que ele colocou também aquelas frases, né? Que o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor e assim sucessivamente. Porque ele é, o conhecimento ele não é pronto, não está pronto. Ele é construído também, tá certo? E aqui entram vários fatores, a humildade, né? A própria questão do processo de humanização, né, que ele também trabalhou bastante. O outro ponto importante é sobre a horizontalidade. Vocês falaram muito, né, nos seminários, muitos de vocês, principalmente no livro Pedagogia do Oprimido, né? A horizontalidade também vai envolver já a questão das relações de poder, né? Ele não considera, nesse contexto da horizontalidade, essa questão da falta de diálogo, né? Porque a falta de diálogo, ela é uma relação de poder autoritária, né? Acaba sendo autoritária. Quando não se dialoga, se tem um autoritarismo nas relações de poder. Então, o gesto de ser horizontal passa a ser vertical aquela relação de poder. Então, ele, quando fala em horizontalidade, ele está defendendo as relações democráticas, não só entre professor e aluno, porque a visão dele, além da educação, né? A gente sabe que ele trazia essas concepções também para o sistema sócio e político, né? Socioeconômico e político, como um todo. Ele não só era limitado na figura do professor, apesar dele ter discutido bastante a questão da educação, as relações educacionais dentro das escolas, né? Especificamente dentro das escolas, quando ele construiu o livro Pedagogia do Oprimido, tá certo? Porque a educação, ela seria essa base desse processo de transformação e de rompimento entre o opressor e o oprimido, né? Nessas questões de relações. Pelo menos uma tomada de consciência, né? Uma tomada de consciência do oprimido nesse processo transformador, né? Que ele poderia passar dentro da escola, que a escola poderia fazer dele esse processo aí de mudança, tá bom? Aí, pessoal, trazendo aqui para a gente fechar aqui esse ponto, a outra palavra dele de suma importância foi a questão da conscientização, e aqui foi a sua grande bandeira de luta. Essa conscientização deveria surgir lá da base, das pessoas mais simples, né? E essa conscientização viria a partir de um choque de realidade. É um choque de realidade mesmo. No pescador, no agricultor, né? Numa pessoa que trabalha na construção civil. Enfim, ele queria dar esse choque de realidade, né? Que essas pessoas despertassem como cidadão, já nessa linha um pouco crítica e marxista, dessas relações de poder. Mas essa conscientização, ela tinha que surgir a partir da pessoa por esse processo que ia ser trabalhado com ele, de dar esse choque de realidade nele. E aí onde sairia a questão de uma criticidade, né? O indivíduo ser crítico nesse contexto. Então ele questionava muito, inclusive no livro Pedagogia da Esperança, ele falava muito, gente, da questão que ele tem uma história que ele fala que chegou onde as pessoas estavam fazendo tijolos, né? Aí ele questiona, vocês moram... como é a casa de vocês? A casa de vocês são de tijolos? Não, nossa casa são casas de pau a pica, aquelas casas de barro, casa né, de aquele material, casa simples de pau a pique, né? E não de tijolos. Aí ele começou a fazer questionamentos, se ele sabia o valor do tijolo no mercado, qual era o lucro de todos os tijolos que eram feitos por eles, quanto eles ganhavam, né? Então, ele ia dando esse choque de realidade através desse questionamento, aí a pessoa, por si, já ia se conscientizando, mesmo a priori, não sendo capaz de muita mudança e de uma transformação, digamos, radical, porque a gente sabe que o patrão poderia assustar o patrão, né? E quando o oprimido é dependente do patrão, esse processo, às vezes,
é meio perigoso, né? Mesmo eu tendo uma tomada de consciência, uma mudança de consciência, é arriscado você passar por uma transformação radical nesse contexto. Mas era isso que ele queria fazer com as pessoas, o choque de realidade, que ela tomasse posição do que ela estava fazendo. E onde ela estaria inserida, que é o último tópico aqui, que é o mundo, ler o mundo, né? Então, o ler o mundo aqui é a realidade de cada um, né? E aí já eu trago para a educação. Esse ler o mundo já é trazido para a educação, né? Dentro do processo formativo de currículo, né? Porque, assim, quando a pedagogia de Paulo Freire desenvolve nas pessoas a leitura de mundo, ela já está dando espaço para as pessoas falarem, né? Já está dando espaço para as pessoas, para o reconhecimento da sua cultura, já está dando espaço para essas pessoas se sentirem um ser, um sujeito do processo, né? Não um objeto, mas um sujeito do processo, porque ela também é capaz de enxergar e ter essa leitura do seu mundo e expressar sobre esse seu mundo, né? Em vários aspectos, em vários setores das suas reflexões de ser humano, né? Da sua realidade. Então, ele abriu espaço para essas pessoas falarem delas mesmas, né? Como eu falei, ele trabalhou com essas minorias, essas classes, essas massas marginalizadas, né? Porque o método, o objetivo dele era atingir essa base, a partir desse cidadão simples. Mesmo no projeto e nesse plano que ele tinha, né, de emancipação, digamos assim, emancipação do ser humano, da transformação que a sociedade poderia passar. Mas a base deveria ser trabalhada. Foi por isso que o público dele era essas pessoas aí, né, marginalizadas. Bom, gente, aqui eu não sei se a gente pode fazer essa discussão, porque, assim, falar de Paulo Freire é falar de tudo isso, né? De toda essa situação, apesar de, no contexto que ele viveu, não se ter um processo desse, de isolamento e pandemia, mas a gente pode estar pegando as suas ideias e trazendo para a gente, né? O que a gente pode estar aproveitando de Paulo Freire, esse nosso processo formativo, né? De educador, educando, cidadão, né? Sujeito, pessoa, enfim, trabalhador. E foi mais ou menos isso, essas concepções que a gente queria ver, né? Bom, aí assim, outro ponto importante que eu queria que vocês sempre colocassem aí nas ideias de vocês, ao passar por essa disciplina, não esquecer, né, gente, dessa grande contribuição de Freire na didática, né? A gente não pode esquecer dessa grande contribuição que ele trouxe para a didática. E, especificamente, na alfabetização, né? Num processo de alfabetização, que a gente pode estar utilizando como todo na educação. A gente sabe que tem, na pedagogia bancária, tudo já vem pronto, né? A gente sabe que os livros didáticos já vêm prontos, os conteúdos já vêm prontos. Hoje já se tem uma certa abertura, né, para os livros didáticos já virem contextualizados, e a BNCC também já deu essa contribuição desses livros, já vem com um contexto local, regional, né, que facilita o processo de aprendizagem das pessoas, aprender algo que está ao seu alcance, não algo distante, né, da sua realidade, né. Então, essa lição dentro do método de Paulo Freire, dessas palavras contextualizadas, né, no contexto do aluno, já veio contribuir para ele ser um sujeito, né, um sujeito atuante. Quando eu estudo minha realidade, eu sou capaz de me apropriar dessa realidade para transformá-la, né. Agora, se eu for tentar inculcar na cabeça do aluno um contexto que não faz parte da vida dele, ele vai desmotivar, né, e ele poderá até ser bloqueado, né, bloqueado dos seus interesses, dos seus anseios, né, das suas concepções ou aspirações, digamos assim. Então, o método Paulo Freire deixou sua grande contribuição nesse contexto aí, né. Eu também não vou entrar em detalhe, porque já houve, né, uma apresentação até de vocês lá, quando falaram nas obras, abordaram o método. Bom, o professor e a didática freiriana, né. Eu acho que o grande objetivo dessa disciplina, pessoal,
que vocês saiam dela com essa visão diferenciada, né, da didática. Né? Eu sei que é uma disciplina que vocês vão cursar no próximo semestre, se eu não me engano, a didática. O que é a didática? A didática é a ciência, é uma ciência, né, dentro da educação, dentro da pedagogia, que vai instrumentalizar o professor, né, a facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a didática é essa disciplina que tem essa função, né? Então, como é que eu vou facilitar o processo de ensino-aprendizagem? Aí vem as diversas estratégias de ensino-aprendizagem, né? E aí entra as metodologias, os diversos métodos, né? O próprio processo avaliativo, o planejamento, tudo isso vai entrar na disciplina de didática, que é importante o educador se apropriar, o educador compreender o que é essa didática. Mesmo sabendo que cada educador, cada professor tem sua didática, né? O seu jeito de transmitir, de dialogar, né? De facilitar o processo de ensino-aprendizagem. É isso que faz diferenciar uma pessoa, um professor do outro, porque cada um tem sua didática. Mas Paulo Freire, ele traz uma contextualização nessa questão da sua didática, porque a didática freiriana, né, ela está resumida lá no livro Pedagogia da Autonomia, né, que então são saberes necessários a uma prática eficiente, uma prática eficaz. Que aí você já sabe, né, muito bem, já trouxeram essas reflexões, né, que é esse professor reflexivo, pesquisador, que está aprendendo com o aluno, que dialoga, né, que segue, de uma certa forma, um método de ensino-aprendizagem, né? Tudo isso vai contextualizar esse educador, que dá espaço para o debate, que escuta, né? Que trabalha a realidade e o contexto do aluno. Então, esse é o educador freiriano, porque foi isso que ele trouxe em seu pensamento também para a educação, apesar dele também ter trabalhado a questão da formação política, né, como um todo, tá certo? E essa frase, na verdade, é um trecho, né, de uma frase do Rubem Alves, né, eu também gosto das coisas do Rubem Alves, que ele fala dessa questão, já que nós estamos falando da didática freiriana, e a didática freiriana, ela criticava sempre a educação bancária, né, a educação bancária. E ele fala muito dessa questão da missão do professor, né. Hoje, será que a missão do professor é dar respostas prontas, né? Ele disse que não. Não é, o professor não é mais aquele professor que dá respostas prontas e acabadas para o aluno. Aí o aluno ainda continua sendo, se ele fizer isso, o aluno continua sendo aquele sujeito passivo, que só recebe tudo pronto. Ele não vai ter a inquietação reflexiva, né? A busca. Aí entra aquele velho provérbio, né? O que é mais importante? A resposta ou a pergunta, né? Então, de uma certa forma, acaba sendo a pergunta sendo mais importante. Como já dizia Sócrates, lá na maiêutica, né? A pergunta acaba sendo mais importante do que a resposta nesse momento, porque a pergunta vai instigar. E quando ela instiga, ela é capaz de proporcionar outras perguntas a partir das respostas daquelas perguntas anteriores. E aqui ele diz, né, que respostas prontas, nós não estamos mais formando esse professor, que dá respostas prontas, né? Mas o professor continua tendo sua autoridade, sendo essa autoridade intelectual, né? O Henri Giroux, que é um freiriano, ele defende o professor como intelectual, ele diz que o professor deve ser um intelectual, né? E essa intelectualidade deve estar respaldada em conhecimento mesmo, né? Em vários conhecimentos, mas ele não é também o responsável para dar a resposta tudo pronto ao aluno. Ele tem que ter se permitido, na didática freiriana, com que esse aluno aprenda a buscar, a pesquisar, né? Aí aqui ele até ressalta o Rubem Alves, né, que a missão do professor não é dar respostas prontas, porque as respostas estão nos livros, estão na própria internet. Ele diz aqui embaixo, ó, que a missão dos professores é provocar a inteligência, né? É provocar o espanto, a curiosidade dos seus alunos, porque aí ele não está matando, né? Ele não está matando aquela questão da busca pelo conhecimento.
Quando o professor dá tudo pronto, acaba estragando, né? Porque o aluno se acostuma a receber tudo pronto e não aprendeu a instigar e a buscar coisas, até coisas novas, né? Coisas novas. Então, esse é o professor do espanto, o professor que ajuda o aluno. Ele é um professor que, na verdade, é um orientador de aprendizagem. Ele vai contribuir para o aluno crescer nesse sentido aí, dele aprender também com ele, né? E vice-versa, né? E pronto, Paulo Freire, eu até ia comentar, num seminário, alguém comentou das professoras, eu não sei se foi, das professoras que trabalhavam com os alunos que formavam aquelas turmas de educação de jovens e adultos, né? O Paulo Freire desenvolveu o projeto dele, e aí essas professoras ele chamava de animadoras. O próprio Paulo Freire batizou essas professoras, essas pessoas que lidavam com essas turmas de alfabetização, ele chamava de animadoras, porque a função dela era trabalhar essa motivação deles, né, nesse contexto. Então, esse professor aqui também vai de encontro com essa questão do professor freiriano, né? Bom, e aqui só para fechar um pouco, gente, nesse momento que nós estamos inseridos, né? Devemos reinventar a escola hoje na era digital, né? E a gente casa muito bem com várias ideias, gente, de Paulo Freire. Paulo Freire que vem casar, até em época de pandemia, Paulo, a gente vai enganjar o pensamento de Freire. Por quê? Nós estamos numa era digital, tecnológica, né? A pandemia acabou acelerando muito isso, apesar de existir uma grande exclusão digital, gente, muito grande. Eu sei que a crise, quando eu coloquei aquele livro no início dessa aula, eu falei da crise da escola, né, da escola, principalmente da escola pública. Aliás, todas as escolas, nesse contexto, todas as escolas, mas a pública mais ainda, né? Porque a pública ela vai lidar com vários contextos socioeconômicos diferenciados, né? E, gente, a exclusão digital é muito grande entre famílias, né? Então, assim, a aprendizagem, eu acredito que essa aprendizagem, se a pandemia perdurar por todo o ano, a aprendizagem dos nossos alunos da educação básica vai levar 3 anos. Já tem estudos, viu, gente? Já tem estudos que as escolas vão trabalhar 3 anos para recuperar o tempo perdido em 2. Então, quer dizer, mais 2 e 1 de tempo perdido. Quer dizer, quase mais do dobro, né? Mais do dobro. Né? Então, são realidades e contextos que a gente conhece já, nessa realidade. Então, trazer Paulo Freire para a era trazer Paulo Freire para a escola hoje também é refletir sobre todas essas propostas híbridas que se coloca hoje, né? Porque Paulo Freire, ele defendia já as metodologias ativas, né? Ele já defendia a sala de aula invertida. Ele não viu uma sala de aula exclusivamente aquela sala de aula convencional, 4 paredes, professor ministrando aulas, aluno ouvindo, anotando. Diz que a aprendizagem ela pode se dar em qualquer lugar, em qualquer canto. É tanto que teve até ele mesmo, né, aprendeu debaixo de uma mangueira. Ele mesmo colocava isso. Ele disse que onde o aluno puder aprender, ele deve aprender. Então, o que é que nós temos hoje? As tecnologias que vão trabalhar a aprendizagem móvel, né? Já tem, sim, as tecnologias que vão trabalhar a aprendizagem móveis, né? Que é o e-learning, né? Chamado, um termo em inglês que eles estão chamando aí, e-learning, m-learning, né? Aprendizagem móvel. Então, isso já era defendido por Freire de uma certa forma, né? Porque ele não essas práticas ditadoras, né? Eram todas criticadas por Freire, porque ele defendia a liberdade, né? O conhecimento ser patrimônio de todos, e ele defendia o acesso através dessa liberdade também, independente da situação onde cada um estivesse inserido. Então, essa sala de aula investida, já foi uma proposta de Paulo Freire, já defendia, né? As metodologias ativas, quando ele coloca a questão da problematização, o ensino por problema, né? As rodas de cultura, né? Tudo isso nós estamos trazendo agora para ela da escola digital, que era um propósito já do Paulo, que Paulo Freire já defendia, né? Essa proposta aí, Paulo Freire já defendia, nesse contexto aí. Bom, e aqui nas minhas considerações finais, pessoal, eu queria
falar, né, que Paulo Freire sempre defendeu os inéditos viáveis, né? Os inéditos viáveis é tudo aquilo que nos causa inquietação, né? O que seriam os inéditos viáveis, né? Hoje, nessa escola do século XXI, para nós, né? Porque só os inéditos viáveis são capazes da gente se apropriar deles para fazer qualquer transformação. Então, nós temos vários inéditos viáveis atualmente que a gente pode estar discutindo, que são problemas, né? Os inéditos viáveis são problemas que a gente precisa resolver, que nós devemos resolver para fazer a transformação que tanta gente almeja, que tanta gente quer. Então, acho que Paulo Freire ele era inquieto nesse sentido, porque ele defendia esses inéditos viáveis, né? Esses inéditos viáveis, que a base seria a base de qualquer processo de transformação. E ele defendia essa transformação, a escola transformadora, né? Problematizadora, transformadora, né? Que criticava um sistema de opressão vertical, né? Todas essas concepções que vocês já falaram aí, né? Tá bom? E os inéditos viáveis é aquilo que vai nos trazer uma consciência de classe, um compromisso social, uma formação política, né? Porque se a gente não se apropriar desses inéditos viáveis, nós não vamos transformar, como eu já falei. Aquilo que nos incomoda, que nos inquieta, é possível a gente fazer alguma coisa, para fazer alguma mudança. Agora tem que ter o engajamento, tem que ter o movimento, como ele mesmo colocou. O movimento é a base de qualquer mudança, de qualquer transformação. Isso não é utópico, né? Isso não é utópico. Nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia, essa pandemia está atrapalhando, atrapalhou muita coisa, está atrapalhando, né? Mas se a gente for pegar Paulo Freire nessa questão aí, ele vai estar sempre presente nesse contexto aí, né, de busca de respostas e alternativas para essas mudanças, né? O que seriam esses inéditos viáveis, né? Não, a base, né? Então, aqui, só para contextualizar, a base do pensamento de Paulo Freire hoje é trabalhar o diálogo, continuar trabalhando esse diálogo, a escutativa, que essa escutativa é algo que está bem presente hoje, principalmente nas nossas escolas. O que é que a gente está fazendo, gestor? Está trabalhando essa escutativa com todo mundo, com professores, com pais, com alunos, porque a escuta ela é de suma importância. A gente precisa escutar, porque é a partir da escuta que nós vamos fazer o diagnóstico necessário. Senão, os inéditos viáveis não vai contribuir para a transformação, né? E por isso que é importante a gente trabalhar com projetos, né? Esses projetos dentro das escolas vai contribuir para tornar esses alunos sujeitos investigadores, críticos, que trabalham a dialogicidade, as rodas de conversa e os vínculos com as famílias. Então, a escola tem que fazer essa ponte, esse vínculo com a família, porque a família, ela é um grande elo, né? Então, eu acredito que a escola do século XXI é aquela escola que cada vez mais vai precisar da família. Eu acho que aquela escola do passado que diz que o pai chegava e disse, tá aí, o filho é de vocês, né? Vocês não acho que isso está fadado, né? Esse tipo de compromisso aí está fadado, porque o pai precisa ter esse compromisso e essa parceria com a escola, mesmo sabendo que não é fácil também, né? Fechar esse compromisso com... Não é fácil fechar esse compromisso com a escola, porque tem muitos pais ausentes e não assumem suas responsabilidades nesse sentido de ver essa transformação acontecer, né? E esses temas emergentes, que são os inéditos viáveis, estão ao nosso redor, né? Os inéditos viáveis são esses temas emergentes que requerem reflexão, respostas, né? Eu acho que é aquilo, qualquer tema que nos inquieta, às vezes nós não temos nem resposta, né? Nós não temos nem muita resposta para esses temas emergentes. Eles estão aí, mas a gente está na tentativa de encontrar essas respostas, né? Bom, um dos primeiros temas emergentes que a gente está discutindo à luz do pensamento de Paulo Freire é a escola conectada, né? Entendeu? Que
Na verdade, essa escola conectada, em tese, ela deveria contribuir para esse aluno também ficar conectado. Mas o que é que acontece? A escola poderá estar conectada, mas o aluno não está conectado nela, né? Então, essa escola conectada deveria mudar para a família conectada, né? Porque a gente sabe que houve essa transferência nesse período de remoto da escola para a família, né? E aí eu sempre estou reforçando, pessoal, em nenhum momento da história nunca se viu uma valorização muito grande da escola e dos professores, porque os pais mesmos estão sentindo isso na pele. Como a escola é importante na vida do meu filho, dos nossos filhos, como a escola é importante na vida do cidadão. Aí a gente discutindo escola na semana passada, a gente viu reforçando, né, algumas concepções da função social da escola, que não dá para não existir escola, digamos assim, não dá para não existir a escola. Isso se comprovou agora, né, mais ainda nesse período pandêmico. A importância que tem a escola na vida das famílias, né? Gente, tem pais, né, pais assim que angustiados, tem pais passando por várias crises porque a parceria que tinha com a escola foi interrompida nesse momento. Porque não é só eu estou discutindo aqui com você, não só o papel que tem a escola no processo de educar, porque a função dela é essa, de ensinar, mas assim, a importância que ela tem na transformação daquela educação formal, porque as famílias enviam os filhos à escola porque a família não tem como dar uma educação formal sistematizada, então vai para a escola, então a escola foi interrompida, né, nesse contexto. Então a escola foi interrompida nesse contexto, tá bom? Então é bem complexo. Tá? O inédito viável, o tema emergente, é que a escola conectada passe a ser a família conectada, né? Que é uma fragilidade, né? Essa fragilidade que se resumiu na exclusão digital. Outro ponto importante que a gente coloca como tema emergente é o pensamento computacional. Nunca o computador esteve tão presente, as tecnologias midiáticas não esteve tão presente nas nossas vidas. Hoje, pessoal, nós trabalhamos, eu pelo menos, né, 24 horas com o celular na mão. A gente só solta, gente, esse celular quando a gente vai dormir. E eu vejo muita gente, nem na hora de suas refeições, sua alimentação solta. Fica se alimentando e olhando, cutucando o celular. Então, quer dizer, é um instrumental que hoje já faz parte da nossa vida, é um elemento intrínseco à nossa vida, né? É o celular. Então, o pensamento computacional cada vez mais está bem presente no nosso dia a dia. Então, impregnou o nosso cotidiano, né? Só que o pensamento computacional, trazendo assim na reflexão de Paulo Freire, seria exatamente a educação problematizadora, porque o pensamento computacional, ele deve ser problematizador, né? É a chamada aprendizagem a partir de problema, né? O aluno, ele aprende através de um problema, certo? Que Paulo Freire já falava nisso. O ensino deve surgir, uma das etapas do seu método era a etapa da problematização, onde se vai discutir, onde vai buscar caminhos viáveis para se resolver aquela situação, porque não é uma coisa é só criticar, outra coisa é buscar alternativas viáveis, porque se a gente só critica, sem buscar alternativas viáveis, vai ficar crítico pela crítica. Então, nós não estamos transformando e nem evoluindo. E o pensamento computacional vai trazer essa perspectiva também problematizadora. Só que, eu especificamente falei do computador. O computador hoje está inserido no nosso cotidiano. Agora devemos unir esse pensamento à relação com o computador, né? Porque ambos têm que ser trabalhados. Outro tema emergente, pessoal, é a educação para a cultura maker. O que é que está acontecendo? Tudo isso aqui, pessoal, esses temas emergentes são os inéditos viáveis que a gente pode estar casando com o pensamento de Paulo Freire, tá bom? É a educação para a cultura maker. O que é a cultura maker? A cultura maker também é uma concepção freiriana, né?
Porque Freire já defendia você sair da condição de ser passivo, aquele que só escuta, que só obedece, né, para uma situação de sujeito que faz, que age, né, ativo, aquele sujeito que está participando, que está ativo, que está transformando a sua realidade. Então, de uma certa forma, hoje tem se desenvolvido muito também, nessa perspectiva de temas emergentes atual, a cultura maker, ou a educação maker, também ela é conhecida como educação maker, que é o pôr a mão na massa, faça você mesmo, né? Então, o indivíduo tem que sair dessa condição de um ser que só obedece para um ser que também é capaz de fazer. E aqui entra a criatividade, a instigação da inteligência nesse processo. E Paulo Freire já trabalhava isso quando ele criticou a educação bancária. Vocês lembram, né? E por último, como tema emergente, pessoal, é o processo que nós vamos chamar, que é conhecido como educomunicação. O que é o educomunicação? É exatamente o poder que tem as mídias na educação das pessoas, né? Então, aqui nós já vamos envolver todo o mundo mediático, as mídias, né? Como as mídias, o poder que a mídia tem no processo de formação das pessoas e dentro da educação. Hoje nós estamos bombardeados por todos os lados de várias informações, olha aí, informações. E não conhecimento, porque informação é diferente de conhecimento, nós sabemos. O conhecimento fica, é aquilo que contribui para a construção do nosso processo formativo. A informação não, ela logo é substituída por outra, porque a informação, ela é bem rápida. Então, qual é o poder da educomunicação? Né? É estreitar essas relações, cada vez mais do processo educativo. Como as mídias poderão ser inseridas no processo de comunicação. Agora, claro, que aí nós vamos ter que ter um olhar bem crítico também, e aí já vem para a visão freiriana, né, que é a criticidade, do que a mídia poderá também, o poder que a mídia tem no processo de manipular, né, processo manipulador também das ideias, no processo manipulador das pessoas. A gente sabe que as fake news já fizeram, né, já mudou até cenários políticos, né, já transformou alguns contextos, o poder que as fake news tiveram e tem, né, ainda hoje, principalmente em redes sociais de grande repercussão, de grande domínio, digamos assim, no nosso meio. Inclusive, as redes sociais estão passando por algumas mudanças, né? Eles estão estabelecendo aí alguns critérios novos aí que a gente tem que ver se esses critérios que eles estão garantindo que vão manter se esses dados confidenciais, se realmente isso tem fundamento, né? Porque aí a gente pode também estar sendo enganado mais uma vez como cidadão, né? Se os nossos dados não estiverem sendo confidenciais nessa política aí, e aí a gente poderá estar na mão de alguém nesse sentido de manipular, né? E de nos reter informações de uma certa forma para controlar, continuar controlando, porque assim, por mais que se defenda o oprimido, sair da sua zona de oprimido para ser um sujeito crítico, participativo, se surgem estratégias também do outro lado. O outro lado vai também se atualizando, se modernizando para continuar ter esse domínio manipulador, porque é inerente do ser humano, né? É inerente do ser humano esse poder de manipulação sobre algo que para ele acha vantajoso, digamos assim, a nível de relações de poder, né? Aqui falando um pouco sobre cada uma, que eu de uma certa forma já comentei, né? Um pouco desses sistemas emergentes, o conectivismo, pensamento computacional, né? A aprendizagem baseada em problema é o que nós propomos hoje, né? No pensamento computacional, apesar de já fazer parte do nosso dia a dia, o uso do computador, principalmente de Android, smartphone, tablet, né? E a questão do maker, da cultura maker, do comunicação. Bom, e eu queria finalizar, né, já que nós estamos falando de Paulo Freire,
e alguns pensamentos dele, eu vou ler alguns pensamentos dele, aí eu vou passar a palavra para alguns que queiram falar, pode ligar seus áudios, né? Algumas citações importantes que eu considero sempre presentes no nosso cotidiano, na nossa área que é educação, na nossa área que é formar pessoas. Diz assim, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua própria construção. Olha, isso daqui, esse pensamento freiriano foi show na questão da horizontalização do ensino, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade, né? Naquela questão de não se dá nada pronto, né? Tudo é construído nesse processo dialógico. Outro aqui, ó, educar e impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, que é isso daqui, a contextualização, temas geradores, né, que vai de acordo com a realidade de cada um, nesse contexto cultural de cada um. Não há saber mais ou saber menos, há saber diferente, questão da importância do diálogo, novamente aqui, né, nas relações de poder, né, porque ele trabalhava muito essa questão da humanização, né, tanto que ele falava muito em saberes, né, troca de conhecimento, troca de saberes, porque cada um tem o seu saber, não existe saber mais importante que o outro, porque todos aprendem, né, quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina a aprender. Aquela questão de nós somos seres inacabados, né? Como ele colocou lá no início. Nós somos seres inacabados. Quem ensina aprende ao ensinar. Então, as relações entre professor e aluno são relações contínuas e permanentes nesse processo didático freiriano, né? Esse aqui, na verdade, é o resumo do processo didático freiriano, né? Você ensina e você aprende. Bom? E eu queria terminar aqui com essas duas frases, né? Terminar aqui esse nosso bate-papo. Que outro mundo é possível. Ele fala que outro mundo é possível, né? Antes de eu ler aquele lá, eu queria só ler esse outro, que diz que ele coloca aqui de uma forma bem significativa. Ele diz que o educador se eterniza em cada ser que educa. Aí aqui eu deixo essa mensagem também para vocês, porque assim, o, o professor, o educador, a grande contribuição que tem um educador, ele ecoa por toda a eternidade, né? Como já dizia o filósofo, ele ecoa por toda a eternidade, porque ele vai deixar um legado, assim como Paulo Freire deixou um legado para nós também vamos deixar o nosso legado para os alunos, e esse legado, ele jamais é esquecido, ele realmente se eterniza. Então, essa transformação, ela vai ser concreta, de forma bem significativa, se cada vez mais for eternizado esse processo transformador. E aqui diz que o mundo é possível. Eu vou finalizar com esse trecho que ele diz, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperar do verbo esperar, e esperança do verbo esperar, não é esperança, é apenas espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. Então é engraçado quando ele diz para fazer de um outro modo. Então esse finalzinho de frase aqui, eu vou resgatar uma frase bem do início, né? Que ele mesmo diz: eu não quero que ninguém repita o que eu fiz, eu não quero que eu seja mero educador de meras repetições. E aí entrou no vocabulário freiriano uma outra palavra, a importância do reinventar Paulo Freire, né? Era uma proposta, um desafio que ele sempre lançava, de ser reinventado, né? De ser reconstruído, né? Por isso que essa frase, ele sempre coloca isso. Devemos sempre estar agindo de outras formas, outras perspectivas, né? Então, gente, a gente sabe que a didática de Freire se eternizou, é uma disciplina de suma importância para a formação de pedagogos. Eu espero ter contribuído, assim, de forma significativa
de forma significativa com essas reflexões da disciplina Paulo Freire. Estamos em crise, né, um semestre emergencial ainda, de um formato remoto, né, nem híbrido a gente pode dizer que nós estamos ainda, nós não estamos ainda no formato híbrido, estão querendo que o próximo semestre já seja híbrido, né, porque as escolas do Estado de ensino médio estão forçando essa barra, está tendo uma rejeição muito forte por muitos educadores, porque eles não foram vacinados e muitos estão dizendo que só volta se for receber a vacina. Tinha até uma reivindicação aí, professor, vacina já, né? Eu acho que até aquele deputado Idilvan, ele estava com a campanha aí. Para ver se muda, se o professor é vacinado logo, mas mesmo assim, os alunos não vão ser. Então, tudo é risco, né? Então, a escola de ensino médio está querendo trazer os alunos de forma híbrida, já agora, né? Já agora para o início das aulas, pelo menos o terceiro ano de ensino médio. E a universidade existe uma discussão agora, o próximo semestre, vocês também voltar de forma híbrida. Existe essa discussão, mas assim, eu acho, como professor, eu acho isso muito perigoso ainda, muito arriscado. Tem pessoas aí ainda doentes, pessoas ainda internadas por conta do Covid, a pandemia não acabou, porque a vacina não chegou, e ela continua no nosso meio, né? O vírus continua circulando no nosso meio, infelizmente. Então, nós estamos tomando os devidos cuidados sanitários, que é o paliativo, né? Que é o uso de máscara, o álcool e gel, né? A questão das aglomerações, né? Mas, assim, é uma questão de grande, de discussão, de bastante discussão, não é isso? Então, é isso, pessoal, que vocês levem para a prática pedagógica de vocês esse pensamento freiriano, reinventando ele sempre, né? Reinventando sempre sua proposta, mas que vocês tenham esse perfil freiriano, porque quando eu digo isso para vocês, eu não estou doutrinando vocês, não, muito pelo contrário, porque o pensamento freiriano é esse, é o pensamento que se tem uma didática dialógica, participativa, o aluno como sujeito, a pedagogia da escuta, tudo isso, uma conscientização crítica, reflexiva, a valorização da cultura, né? O indivíduo ter o direito da fala, ele fala muito direito da palavra. Então, relação democrática, né? Todas essas relações democráticas a gente defende na didática do educador freiriano, né? Sempre vamos estar articulando essas propostas. Tá bom? Aí, assim, eu vou deixar espaço aqui para algumas pessoas se expressarem, né? E eu não vou dizer quem, vai ficar a critério de cada um. Quem quiser gostar de dizer alguma coisa, dar alguma consideração que acha importante, alguma colocação, né? Porque nós não vamos ter mais encontro. A última semana eu vou me dedicar só às monografias, né? Às defesas de monografia. E essa próxima semana a gente teria mais um encontro, mas aí eu vou aproveitar para fechar as médias de vocês e ler o material que já estão me enviando. Mas vocês têm até o dia 20, pessoal, de fevereiro, para me enviar todas as pendências de trabalho escrito. Tá bom? Vocês sabem que vocês têm até o dia 20 para me enviar qualquer trabalho pendente da disciplina. Depois do dia 20, se eu não receber os trabalhos de vocês, eu vou entender que é porque você também não quis mandar, né? E aí eu vou botar de NF, né? Se não comparecer o NF, infelizmente eu reprovarei, né? Coisa que eu não quero, coisa que eu não vou querer reprovar ninguém, é por conta dos desafios, dos sacrifícios que nós já passamos aqui nesses momentos de internet oscilando, internet caindo, né? Enfim, e sobrevivemos, né? Sobrevivemos, conseguimos aí pelo menos 75% do conteúdo da disciplina fechar, que é o exigido pela universidade, né? Nesse contexto emergencial. Tá bom? Abraço aí em cada um. Agora eu queria umas 3 falas para a gente guardar aqui gravado também. Quem gostaria? Glaucilene, você gostaria de dar uma fala?
Quem gostaria? Glaucilene? Olá, gente. Quem gostaria de dar uma fala aí, por favor. Vocês podem ligar, quem for falar pode ligar a câmera, se não for inconveniente, tá bom? Eu recomendo ligar a câmera. Oi, 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 pessoal. É esse silêncio remoto de vocês que me assusta. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, agora que eu tô vendo o chat aqui. Foi, né? Não tem condição, gente. As escolas elas não têm estrutura de voltar nem híbrida, não tem. Não tem. Ela não tem condição de voltar com o aluno de jeito nenhum ainda. Nós não sabemos o perigo, né, ainda. Nós não temos assim, digamos, nós não temos assim, nós não fazemos ideia, né? O pior que essa questão que não fazemos ideias é que é assustador. Certo, som da vizinhança. As questões da aula remota é assim mesmo. E quando o barulho é na casa do professor, e o professor tem que ligar seu áudio, aí ainda bem que aqui hoje só os meus gatos, daqui a pouco estão passando miando aí. Boa noite, professor. Oi. Oi, levantou a mãozinha, nem precisa, né, Nayara? Tô ouvindo, É, pode falar, minha querida. Nayara Ferreira, né? isso, boa noite. Assim, só agradecer, né, pela paciência, pelas aulas que foram oferecidas, né, pelo conteúdo que foi excelente, foi bem explicado, né, a sua didática. E é isso, só agradecer mesmo por ter tido muita paciência com todos nós, né, porque a gente teve muita dificuldade de algumas pessoas, né, para entregar os trabalhos devido à internet. E é isso. E que a gente possa se encontrar. Uhum. Muito grata mesmo. Eu gostei muito da maneira que você estava É, explicando, ok, com certeza. porque teve muita paciência que alguns professores não têm, né? E você é muito compreensível. A gente pode perceber. Nayara, e eu fiz questão também, Nayara, de mandar sempre os vídeos, né? Eu sempre fiz questão de vocês também ter acesso a esses vídeos, porque das gravações, né? Porque às vezes o aluno pode assistir assíncrona, né? De forma assíncrona, ele baixa o vídeo, pode assistir depois sem nenhum problema, né? E, por incrível Aí, tá que aí, eu pareça, deixo aí a frase, Paulo Freire, o que não deve... Sim, pode falar, desculpa. por incrível que Pode pareça, falar, Nayara, desculpa, eu te interrompi. por incrível que pareça, o professor foi o único que gravou as aulas até agora. Entendeu? Aí fica mais fácil mesmo de a gente. Uhum. Era isso, sucesso. Ok, obrigado. Para todos nós, né? Vamos, ei, agora eu lembrei do Cazuza. Vamos sobreviver, ou estamos sobrevivendo sem nenhum arranhão, né? Pelo menos vamos tentar. Mas, É a música do Cazuza, né? é sim. Isso, vamos superar. Uma boa noite, professor. Hum, boa noite. Vamos superar e continuar tendo nossos cuidados, né, gente? Pessoal, então, essa é a frase que eu queria que todos nesse momento, aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, diga, Paulo Freire presente. Né? Então, é isso que a gente sempre vai dizer para Paulo Freire, né?
principalmente no ano de seu centenário, é Paulo Freire presente, porque foi um grande educador, conhecido internacionalmente, a gente sabe disso. Nós não podemos mais nem rasgar tanta seda para ele, que a gente sabe qual a sua grande contribuição para a pedagogia, né, para a educação. E é lá no site da UES, viu? Você entra lá, quarto legado, inclusive já tem a propaganda na página inicial. Na página inicial tem a propaganda do evento, quarto legado freiriano. Você entra e lá ele diz o link da inscrição, você já faz. É igual aquele processo da semana universitária, você tem que entrar com login e senha. Mesma coisa, você entra numa página, a página do evento. Lá eles têm a página do evento. Então, não esqueçam, né, gente, de participar desse momento lá, muito importante, né, para a nossa disciplina que também está fechando. Quarto legado freiriano. Que pena que esse ano não teve submissão de resumos, né? Seria bom para a gente ter mais esses resumos nos anais da UES, né? Certo. Pronto, muito bem, Diego, porque foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu vou já ressaltar para vocês. Bom, eu também não quis, nesse momento, estar enchendo vocês de textos, de materiais. Então, como o semestre foi excepcional, como você mesmo falou, eu selecionei, né? Eu fiz a seleção de alguns textos básicos mesmo, que ali resume, né, todo o pensamento de Freire. Tanto aquele Freire, a prática à altura do sonho, que o Gadot traz um resumo completo da linha de pensamento freiriano, algumas de suas ideias, como a Escola do Século XXI, novamente, ele traz essa reflexão. As obras que foram selecionadas foi mesmo aquelas básicas mesmo da discussão de Paulo Freire. E esse material, né, que a gente foi lendo mais suave, né, com uma linguagem mais clara, por conta desse momento presencial que eu sabia que a gente não ia ter, porque a gente sabe que é no momento presencial que a gente tem contato com todos vocês, olhando para vocês e discutindo, né, tirando dúvida, conversando, dialogando sobre determinado assunto. A gente sabe que a gente pode fazer isso pelo aplicativo, mas é mais restrito, é mais complicado, né, porque nós dependemos também da internet para fazer essas atividades aí, né. Mas eu agradeço, viu, Diego? Muito bom você está colocando esses pontos de vista, porque também, de uma certa forma, da mesma forma que eu vou avaliar vocês, né? É porque depois de 9 horas, que foi a hora que eu agendei, algumas pessoas têm que pedir para entrar de novo. Como você colocou aí, né? A gente sabe que, da mesma forma que eu preciso avaliar vocês para dar uma nota, um 9, um 8, um 10. Vocês também, é importante eu também ouvir a avaliação de vocês em relação a esses nossos encontros, porque eu preciso também saber, né? Até para colocar, né, em reunião de colegiado, para estar discutindo também esses pontos de vista, né, na reunião de colegiado. Então, gente, fiquem com Deus. Depois do dia 20 de fevereiro, eu vou estar lançando as médias lá de vocês, no Diário Online, tá bom? E alunos que não me enviaram o trabalho, eu ainda estou fazendo, depois do dia 20, uma última tentativa por e-mail, né? Porque nós não criamos o grupo Paulo Freire, né? Pela turma ser pequena, nós não criamos o grupo de Paulo Freire no WhatsApp, né? A gente só se comunica via e-mail quando eu faço aqui o convite para vocês, né? No institucional. Mas depois do dia 20, eu ainda vou estar puxando a orelha de alguns alunos que, porventura, não enviaram algum trabalho, né? Depois do dia 20, que a gente sabe que pode acontecer. Aí depois, se eu não conseguir contactar com alguns alunos que com pendências depois do dia 20 de fevereiro, aí eu vou ter que divulgar, né? Para fazer outras atividades de NF, né? Eu acho que não é necessário não, né, gente? A turma é pequena, acho que tem como vocês fecharem aí, quem tem pendência. Eu não fiz o último levantamento, chegou muita coisa no meu e-mail,
semana passada, até hoje eu recebi muita coisa, eu estou recebendo no meu e-mail, eu dei ok a alguns, mas eu não atualizei na minha planilha, porque eu leio quando vocês mandam o arquivo, eu leio, já procuro saber de quem é, lá na minha planilha eu já atualizo, né, boto aí já faço o preenchimento lá. Mas eu não fiz ainda a última atualização não, viu, na minha planilha. Vou ver se eu faço de novo essa atualização, para saber como é que está a realidade de trabalhos, né? Tá bom? Então, mais alguém gostaria de falar? Se não tiver mais alguém, a gente deixa aqui, eu deixo aqui meu forte abraço, cada um de vocês, né? Sejam educadores críticos, atuantes, que reivindicam, assim, o espaço e os direitos de vocês sempre, e que esses ensinamentos, vocês continuam reproduzindo isso para os alunos de vocês, não reproduzindo no sentido de transmitir, né, mas no sentido de instigar, né, de instigar, tá bom? Pois é isso, gente, boa noite.